dia, família! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui, sábado, dia 6 de dezembro. Uma correria aqui só. Ontem eu fui jantar com os amigos e hoje eu tô indo pro Dev Festival. É o meu primeiro Dev Festival oficial. Pra quem não sabe o que é o Dev Festival, e pra quem não sabe, eu sou desenvolvedora de software e viajo pelo mundo. E o Dev Festival é um evento que acontece no mundo todo, dentro das comunidades do GDG, que seria a comunidade do Google, de Google Developer Group. Então, existem várias comunidades. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 3, que é a de Pelotas, a de Caxias e a de Porto Alegre. Hoje o Dev Festival vai unir a de Caxias e a de Porto Alegre no mesmo evento, então é bem legal essa união, às vezes, das comunidades. E tem por todo mundo, então, várias cidades pelo mundo, vários países têm, e tá acontecendo o festival de final de ano, que é o Dev Festival, que acontece em vários lugares. Além de ir como participante, eu também tô indo como palestrante. É a minha primeira vez palestrando no evento. E depois de muito tempo sem palestrar, sem dar qualquer tipo de talk, sem falar pro público, eu tô um pouquinho nervosa, sim, mas minha palestra é na parte da tarde, então aí tem um time pra mim internalizar isso e conseguir. E vai dar super certo, eu tô bem animada. Ontem treinei bastante a palestra. Tenho 20 minutos e eu vou falar sobre a minha experiência viajando e trabalhando pelo mundo. Então, infelizmente, eu vou ser o terror das empresas nesse momento pra falar sobre o que eu venho vivenciando há 3 anos e 7 meses aí na estrada. Mas, pois bem, tô indo pra lá, vou chamar o Uber agora. O Uber me patrocina. E vou pro evento e vou tentar levar vocês comigo. Eu não sei se eu vou fazer todo o vlog e eu não sei se eu vou gravar a minha palestra, mas eu vou tentar, porque essa é a intenção, é compartilhar aqui um pouquinho desse diário e mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina e guardar isso como uma lembrança muito boa pra mim. Eu ouvi dizer que no segundo bom dia é o bom dia mais forte. Vamos lá? Vai. Então, bom dia, galera! Bom dia! Viu? Nossa, até piada. Acontece em Porto Alegre, ano passado, ele aconteceu em Pelotas. Então assim, vocês podem ganhar pontos, patinhos como? Fazendo perguntas. O palestrante também pode fazer uma pergunta para vocês. Quem responder ganha pato.
alguns eventos também voltados para a área de tecnologia, principalmente do público feminino. Muitas pessoas me conhecem do Rails e do Jungle Wheels de Canoas. Somente de cafés especiais e caminhadas bem longas, 30 minutos para mim é perto, então se o médico falar é 30 minutos, eu vou caminhar 30 minutos. E eu acredito muito no trabalho flexível nos últimos anos, aprendizado contínuo e principalmente o que a gente está fazendo aqui hoje, uma conexão. Então vamos lá, vou começar no princípio do meu setup fixo do apartamento que eu tinha aqui em Porto Alegre, até realmente eu cair no mundo. Eu vim do presencial, comecei no suporte, fui trabalhar na pastelaria da TI, que seria as agências digitais. Fiquei até 2019 lá, trabalhando, quando eu fui trabalhar numa startup para o ramo financeiro. E aí a gente sabe que a gente também não tem, a gente tem um acordo de não falar da pandemia, mas aqui eu preciso falar. Como eu estava dentro da startup, a gente já estava vendo a movimentação do mundo e os países se fecharam muito antes das notícias chegarem aqui. Porque a gente acompanha a bolsa lá fora, as coisas começaram a acontecer, e eles começaram a se preparar e começaram a botar gente em home office. Eu nunca tinha trabalhado em home office. Eu sempre ia para o escritório. Eu gostava? Não, porque eu morava muito longe dos trabalhos que eu tinha. Mas eu estava acostumada a ir com a galera, todo dia, trabalhando, então eu precisava ir. Eu precisei criar uma rotina dentro do home office. Eu precisei entender o que era aquilo, e foi bem difícil, como para muitas pessoas. Não só por estar sozinha naquele momento da pandemia, mas também por várias questões psicológicas, praticamente, de saber que era uma fase difícil, o que era que exigir se tornou há 2 anos. E aí, em 2021, eu precisei tirar férias, porque a gente precisou descansar, e junto com 3 amigos, eu fui para uma cidade aqui, no Rio Grande do Sul, chamada Três Coisas. E lá eu comecei a me questionar sobre algumas coisas, principalmente o que eu estava fazendo na minha carreira, o que eu estava fazendo dentro dessa empresa, se fazia realmente sentido, e o que eu estava fazendo na minha vida em Porto Alegre. Eu sempre tive um sonho de viajar pelo mundo. A minha matéria preferida era geografia e história. Eu sou péssima em matemática, mas uma ótima desenvolvedora. Então eu comecei a me questionar, levei isso também para terapia, e era um psicólogo, olhou para mim e falou: o que te prende em Porto Alegre? Família, amigos, eu não tinha relacionamento, eu não tinha filhos. O que realmente me prendia aqui? Se chama comodismo. E aí também tem algo que eu aprendi com o tempo estudando sobre o budismo, não sou budista, mas eu gosto muito da filosofia, que é a única permanência é a permanência. Então estava na hora de mudar. E foi assim que eu comecei a pesquisar sobre o estilo de vida nômade. O que seria ser um nômade? O que seria ser um mochileiro? Existem diferenças. Como é que eu iria viajar? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a achar uma galera que antes da pandemia fazia isso, e de vários estilos. Ia pra montanha, ia pra cidade, ficava 3, 4 meses no lugar, viajava a cada 15 dias para outro. Mas o que realmente eu queria para mim? E aí eu fui tentando encontrar o meu estilo ali para começar a fazer isso. Em 2021, já com a decisão tomada, eu tive que organizar todo o meu ciclo em Porto Alegre. Então eu precisei realmente começar a liberar espaço. Eu fui sempre uma pessoa minimalista, pouca coisa, mas quando eu comecei a mexer no apartamento, saíram coisas que eu nem imaginava que tinham lá. Comecei a vender coisas, comprei meu contrato de aluguel junto com a minha proprietária e comecei a me organizar. Organização financeira foi algo também que a gente tem que aprender. A gente não tem isso na escola, a gente tem que aprender com o tempo. Então eu comecei a aprender sobre organização financeira para começar também essa nova etapa. Organização de rotina é muito primordial. A gente tem que ter uma rotina, não precisa ser fixa, porque a gente precisa ter isso flexível, mas a gente precisa realmente ter a vida escrita. Preciso trabalhar até um certo horário, tenho que parar de trabalhar, tenho que fazer exercício, tenho que cuidar de mim, tenho que ter meu lazer. Então eu tive que criar uma rotina também. E a organização desse estilo de vida. Então entender para onde eu ia e como eu ia. Não foi uma virada radical, tá? Não sei também, vamos lá, vai ser fácil. Foi uma construção, e eu não vou mentir, ainda é. Todo ano é uma construção diferente. E foi uma decisão de cada vez, como ainda eu também preciso tomar algumas decisões de cada vez. E aí vem a principal parte, que são os aprendizados, que eu tive nesses 3 anos e 7 meses compartilhando com vocês, sendo desenvolvedora, e que me ajudou muito a também fazer uma troca de empresa nesse meio tempo. E a minha empresa entender que eu estar fora do Brasil ou estar em outro lugar não me impactar no meu desempenho. Manter metas realistas, dia e semana. Eu não vou chegar numa nova cidade e vou conhecer 30 pontos turísticos no mesmo dia que eu preciso fazer 5 reuniões. Então eu tinha metas realistas. Eu posso sair depois do trabalho com o cabelo fuso, eu posso aprender algo diferente, eu posso fazer uma reunião de um café. Então eu sempre botava essas metas. Deixar espaços para imprevistos. A gente aprende que vai ter imprevisto. Ah, mas aqui na vida cotidiana também tem. Mas aqui a gente está tão acostumado com o cotidiano que quando a gente sai da nossa zona de conforto, o imprevisto faz 5 vezes maior. Então, tem que ser realista que vai ter imprevisto, deixar esse espaço. Ajustar o ritmo conforme o uso e o ambiente que tu tá. Às vezes eu trabalho 5 horas à frente do Brasil, às vezes 5 horas atrás. E eu trabalho pro Brasil nesse momento, então eu preciso ajustar com a agenda do meu time daqui. Então, eu
preciso ajustar toda a minha rotina lá fora, entender o ambiente onde eu estou trabalhando, para poder continuar sendo produtivo. Produtividade não depende do lugar fixo. No início, a gente sempre tem essa coisa, eu preciso do meu setup, da minha cadeira, do meu monitor. Eu trabalho hoje só com notebook, para mim faz sentido sobre isso. E eu consigo desenvolver totalmente num café, numa cozinha de um hostel, né, sentada no aeroporto, que é a parte mais chata. Mas a minha produtividade vai depender do que eu estou colocando de meta naquele momento. Então eu não preciso de um ambiente para fazer isso. Você aprende a confiar mais em você. Sabe aquela coisinha que diz, não faz? Realmente. Escutem ela, porque ela vai ser primordial para não tomar as piores decisões ou não agir por impulso no momento que você está tendo um imprevisto. Felicidade vira uma versão nova sua. A Tati que saiu daqui em maio de 2022 não é a mesma Tatiele que está falando com vocês aqui em dezembro de 2025. Eu mudei bastante, eu aprendi bastante. Contato com estruturas ajuda muito. A carreira é contínua, você vai continuar aprendendo se você tiver uma rotina e metas para deixar espaço para estudar. Então você vai continuar evoluindo. Ah, eu estou viajando, eu não consigo estudar. Da mesma forma que você está aqui, você também vai fazer isso lá. A comunidade fortalece a jornada. Se não fosse pouco da comunidade aqui de Porto Alegre ou de outras comunidades que eu me envolvi durante as minhas viagens, eu acho que eu me sentiria muito mais sozinha. E a comunidade fortaleceu muito a minha jornada, principalmente de aprendizado e conhecer o mercado lá fora. Minimalismo se torna automático, então, gente, a gente vai ter pouca coisa, mas não quer dizer que tudo que a gente vai ter é só um caderno branco, papel branco, papel preto. Não, a gente vai ter o que é essencial pra gente. E uma coisa que eu aprendi muito foi viajar devagar e sobrevivência e não só um estilo de vida. Pra mim não faz sentido trocar de cidade a cada 15 dias. Eu preciso ter um pouco mais de tempo, adaptar, ir num café, conhecer os lugares, conhecer pessoas. Isso me ajuda tanto no crescimento pessoal quanto no crescimento profissional e me ajuda a ter sanidade mental de continuar e não desistir. Ter um kit portátil, tá, gente? Parece besteira, mas ter uma extensão, principalmente porque às vezes você senta numa sala, numa casa, a tomada é aqui e a mesa é lá. E a extensão faz toda a diferença. Adaptador também, sempre muito bom. E plano de internet. O mundo te ensina a trabalhar diferente. Entender que tudo que eu aprendi eu consigo botar em prática. A minha comunicação no trabalho melhorou, eu consegui expressar melhor algumas demandas e repassar tudo aquilo que eu queria realmente repassar. A liberdade ela vai te exigir disciplina, rotina, renúncia. A vida nômade parece férias, nossa, é muito bonito, foto no Instagram, cidade nova, mas não é férias. Vai te exigir muito, tipo, organizar, centralizar, botar rotina. E aquela coisa do bonitinho lá no Instagram é lindo, mas não é 100% o recorte que acontece. E eu vou começar aqui sem precisar para quem quer começar. Então, vamos lá. Se vocês querem começar, testem viajando curtos. Tipo assim, viajem um pouquinho ali 2 semanas, 3 semanas, testem e ver se vocês conseguem trabalhar em outro ambiente. É a primeira dica. Porque isso ajuda vocês a entender o que vocês querem também. Se vocês querem viajar mais rápido, se vocês querem viajar mais slow. Então, isso vai ajudar bastante. Organização financeira. Vocês não precisam ser ricos, perder ou qualquer coisa desse tipo. Mas vocês precisam entender a organização financeira de vocês. Entender o estilo de vida que vocês gostam ali do nome, como eu falei. Mais rápido, ficar em hostel, ficar em hotel, dividir um Airbnb, ficar só no Airbnb para vocês. Vocês precisam ter esse entendimento. Solidão e estabilidade vai fazer parte, tá, gente? Às vezes a gente vai se sentir um pouquinho sozinho. E aí, tá naquela fichinha do... A comunidade vai ajudar vocês, se vocês se envolverem, participarem dela. Isso ajuda bastante. No início, vai priorizar um lugar de boa infraestrutura, porque provar para o seu chefe que você vai ser produtivo numa internet que fica caindo 5 minutos, infelizmente não vai funcionar. Viajar devagar, você tentar bastante. No início, viajem devagar. Fiquem no mesmo lugar e voltem para casa de vocês, fiquem no mesmo lugar e voltem, para vocês entenderem. Paciência e flexibilidade. A gente aprende a ser paciente e muito flexível. Mesmo assim, eu ainda me acho um pouquinho flexível em algumas situações. E tem uma rede de apoio online, um grupo com amigos, com a família, sempre em contato, porque, principalmente para quem viaja sozinho, é uma coisa muito difícil. Eu acho que eu falei muito rápido, mas, tá aqui a dica, começa pequeno, ajusta o ritmo e não precisa largar tudo, pelo amor de Deus, não vai dizer que cheguei na palestra e falei, fecha a casa e vai embora. Não, entendo realmente. E o que eu aprendi com tudo isso foi que dá para viver uma vida, eu sei que não é a realidade de muita gente, principalmente agora nesse momento de vamos voltar para o escritório, eu sou o terror das empresas. Mas, para quem pode, testem. Isso é muito bom até para o crescimento de vocês. Quanto mais cedo vocês conseguirem fazer isso, mais cedo vocês têm esse aprendizado. E vocês têm uma troca de cultura muito grande. Hoje eu sou muito grata por ter essa oportunidade, por ter esse privilégio. Mas, como eu falei, não precisa ser rico, tá, gente? Só organização financeira dá para fazer isso direitinho. E aí, eu vou deixar aberto para perguntas. Para o Diego, porque me pergunta muito. É isso. Obrigada.
teu chefe, com os colegas que quando tu estava no café, ou tu estava no aeroporto, tendo uma ligação e eles levarem que tu tá trabalhando, tu tá fazendo o teu trabalho em casa, nesse lugar, nesse ambiente, né? Essa é a parte mais difícil, é provar para a empresa que realmente está sendo produtivo, né? A gente também leva aquela culpa, mas vamos lá. A primeira coisa é sempre câmera aberta, tá? Não importa se está no café, no aeroporto, no rosto. Sempre deixa a câmera aberta, mostra onde tu tá e resolve o problema. O BO. Ah, mas tu tá com café. Está no café, não quer dizer que não está resolvendo o teu BO. Vamos lá, fala o que precisa, vamos resolver, resolve ali, toma o teu café e segue. Tem chefes e chefes. Até hoje, eu tenho muito a agradecer que nessas 2 jornadas, né, de trabalho que eu tive das empresas, os meus chefes eram muito legais. A gente conversava muito, eu deixei muito explícito para as empresas que eu não morava no Brasil mais. Que eu viajava de tempos e tempos para fora, eu ia 3 vezes e vou embora. E isso ajudou bastante. Então, comunicação, clareza. Diz, ó, eu viajo, eu vou trabalhar de café, vou trabalhar de aeroporto, vai ter uma mesa no hostel cheio de gente do meu lado. Isso não quer dizer que eu não estou trabalhando. Tu vai continuar entregando. Mas realmente vai depender muito do teu chefe. Tem chefes mais conservadores, e eu tive um nesse pouco tempo, mas tem outros que, tá, ok, tu tá me entregando? Tá me mostrando tudo? Beleza. Mas sempre câmera aberta, tá? Não te preocupa, vai ter alguém passando. A não ser que tipo, seja algo mais crítico, assim, que tu não pode deixar os dados tão expostos, aí tenta sentar num lugar que não vai pegar muita gente, coisa assim, mas sempre deixa a câmera aberta. Principalmente é uma dica pra quem trabalha remoto, tá, gente? Câmera aberta salva vocês daquele puxão de orelha e da cobrança do chefe de vocês. Estamos falando de visão hoje trabalho no Brasil, com a empresa brasileira, mas busca oportunidade lá fora, se sim, além do LinkedIn, tem alguma plataforma? Vamos lá. Sim, eu busco oportunidades lá fora, na verdade, tem uma projeto. Sim. Ultimamente eu estou mandando bastante currículo, eu uso bastante LinkedIn e eu uso bastante as comunidades. Desde que eu comecei a viajar, eu tento participar dos outros GDGs lá de fora. Eu sempre olhando principalmente quando tem evento, vou trocar ideia. Meu inglês às vezes é péssimo, eu fico nervosa na hora de falar, mais nervosa que aqui. Mas é uma forma de fazer. Mas tem outras plataformas, assim, de cabeça eu não vou lembrar todas, mas tem umas bem específicas que tipo, assim, te cadastra e eles vêm atrás de ti. Eu posso depois deixar pra vocês certinho. Mas ok? Você chegou tipo, a viajar com um país que, por exemplo, tu tá lá, tu tá de manhã e aqui de noite, no caso, como tu organiza, tipo, essa rotina no caso, tu trabalha de noite, lá, tu tá sozinho? Sim, eu já tive várias situações. Recentemente eu vim de Boston uma hora atrás, então uma diferença muito pequena. Já trabalhei no México 4 horas, no Brasil 4 horas na frente, eu acordava 6 horas da manhã para estar às 9 horas na reunião. Tem que se adaptar, é um pouco difícil, mas eu sou uma pessoa que acorda cedo, então isso me ajudou bastante. E agora, dia 15, eu já estou indo de novo para a Europa. Então eu vou ter que trabalhar no fuso horário daqui, então eu tenho que começar a trabalhar a 1 hora da tarde lá. Porque eu vou estar em Espanha, então são 5 horas de diferença no momento. Não, 4 horas, desculpa. E aí eu preciso fazer todo o fuso daqui. Então é trocar sempre o fuso, entender que, ok, e vai ter dias que eu já até negociei, tem uma sexta que eu queria ir numa feirinha de Natal que vai ter. Então eu vou trabalhar de manhã e vou ser um pouco mais cedo aqui no Brasil. Então, sempre comunicação. Assim, fecha o computador e sai. Sempre se organizem e se comuniquem com o time de vocês. Oi. Tu falou bastante de metas. Tu utiliza alguma plataforma para gerenciar elas? Google Calendário. Sério? O Google Calendário é meu melhor amigo, gente. É onde fica todos os meus voos, passagens. Se eu preciso fazer tarefas que não pode passar aquele dia, eu coloco as tarefinhas do Google Calendário lá. Eu tentei usar o Notion, mas aí eu vi que ficava uma coisa no Notion, outra no calendário, outra no bloco de notas, outra no caderno. Então eu decidi botar no Google Calendário até porque tem parte de agendas minhas que são agendas específicas que eu compartilho com as minhas amigas, que são os meus contatos de emergência. Então ela sabe exatamente a hora do voo, passagem, tudo certinho, então eu uso pra tudo. Obrigada. Acho que é isso, gente. Pra vocês. Pessoal, a gente já tem mais uma palestra aqui, vai ser lá no auditório, que é as Marcos. Sprinters, tem gente aí? Levanta a mão. Shift. Como assim só tu? Chocada, tá? Vira aí.